Fala, galerinha. Ó, nós aqui de novo. Bom, pessoal, na última aula, né? Na primeira aula, a gente trabalhou até a questão de número 6 e agora a gente vai para a questão número 7 em diante, para a gente poder fazer esse super aulão aí para vocês realizarem a prova da CAED, né? Que será realizada na terça-feira, ok, pessoal? Vamos ver o que que essa questão número 7 aí pede pra gente. Olha só. Sara está se preparando para um concurso lendo um determinado livro. Observe no quadro abaixo os números de páginas lidas por ela durante 5 dias consecutivos. Então, pessoal, aqui mostra uma tabelinha, né, com todas as páginas que ela leu aí durante 5 dias. Então, aqui a gente tem o primeiro dia, o segundo dia, né, o terceiro, ó, aqui o quarto, aqui o quinto, né, pessoal? E aí, como é que a gente vai resolver essa questão? O que que pede a questão, né? Qual foi a média de páginas lidas por Sara nesses 5 dias? A palavrinha-chave aqui, pessoal, ó, é média, né? Então ele pede para você calcular a média de páginas, né, que Sara leu durante esses 5 dias. E como é que faz, né, para se calcular a média? A gente sabe que para calcular a média aritmética, né, a gente vai ter que somar todos os valores, né, da situação problema, dividir pelo total de valores. Aqui você tem 32, 36, 22, 38 e 42, são 5 valores no total. Então vamos lá, média aritmética vai ser igual. Vamos pegar aqui o 32, vamos somar com 36, vamos somar com 22, vamos somar com 38 e vamos somar com o 42. Bem no passo a passo para vocês entenderem. Vamos dividir agora pelo total de elementos, que é 5. Aí a gente vai efetuar essa soma, pessoal. A gente vai pegar o 32, né? Somar com o 36, que a gente sabe que é 68. A gente vai somar com o 22, vai dar 90, né? 90 mais 38 vai dar 128, mais o 42 vai fechar em 170. Então tá aqui a soma total, ó, 170. Agora a gente vai pegar esse 170 e dividir para 5. Vou fazer aqui nesse cantinho, ó. 170 dividido para 5 vai ser o quê, ó? 170 dividido para 5. Vamos pegar o 1, não dá para dividir, tem que ser o 17. 17 dividido para 5 vai dar 3. 3 vezes 5 é 15, para 17 sobra 2, abaixo 0. 20 dividido para 5 é 4. 4 vezes 5, 20, para 20, nada. Então, 34, pessoal, na letra A. Então, a média de páginas aí que Sara leu nesses 5 dias foi 34, ó, páginas. Ok, pessoal? 34 páginas. Vamos ver o que é a questão 8. Vamos ver o que essa questão 8 pede aí, ó. Vamos subir só mais um pouquinho, pronto. Algumas das prateleiras que Sara pretende utilizar no seu escritório serão feitas, né, a partir de um corte em tábuas retangulares de madeira. Observe na figura abaixo a representação de uma dessas tábuas retangulares com a indicação de alguns ângulos, né? E a reta T, que indica onde o corte será feito. Então, pessoal, a reta T indica onde essa tábua vai ser cortada, né? Então, ela foi cortada exatamente aqui, nessa direção. E aqui você tem a parte superior, né, da tábua, aqui a parte inferior, que forma para nós duas retas paralelas, né? Cortadas aí por uma transversal T. E aí ele pede a medida do ângulo alfa, pessoal, que é esse ângulo aqui, ó, que eu estou pintando aqui, ó, de laranja. Pede para a gente determinar esse valor desse ângulo. E eu tenho aqui o outro ângulo, vou pintar ele aqui de verde, ó, que é o de 37 graus. Ó, pessoal. E aí, pessoal, você sabe que esse ângulo verde ele encaixa aqui perfeitamente, ó, formando o que aí, ó? Um ângulo de 180 graus. Logo, eu sei que essa característica, né, desses ângulos aqui, ó,
onde você tem retas paralelas cortadas por uma transversal. Esses ângulos que estão na lateral da transversal são chamados de colaterais, internos. Por que colaterais? Eles são na lateral da transversal. Isso pode acontecer também na parte de cima, né? Eles serão colaterais externos quando eles estiverem acima das retas paralelas e na lateral da transversal. Beleza, pessoal? E a característica também é a mesma. A soma dos dois é sempre 180 graus. Ok, pessoal? Então, alfa mais 37 graus é 180. Então, como é que eu faço para achar o alfa, né? Eu vou pegar 180 graus e vou diminuir o 37 graus. Então, alfa vai ser, se eu pegar 180, né, e diminuir 37, é claro que eu vou achar quanto, ó? 143 graus. Ok, pessoal? Simples assim. Logo, essa questão exigia você saber conhecimentos de feixe de retas paralelas, ok, pessoal? Cortadas por uma transversal. Então, muito fácil essa questão. Lá você vai prestar atenção no enunciado, né, e vai ver se é realmente essa figura está dessa forma, se está de outro jeito, para não errar. Então, vamos lá. O que nós temos aí, ó? Durante a organização dos livros, Sara os listou e os classificou de acordo com seu gênero literário. Observe no gráfico abaixo os percentuais de livros que Sara possui de acordo com o gênero, de acordo com o gênero. Aqui, quantidade de livros é o título do gráfico, viu, pessoal? Deveria estar aqui, ó, centralizado, mas acabou que na conversão aí ficou para cá. Mas a gente tem aqui esse pontilhadinho aqui, ó, que é biografia, né? Esse aqui você tem romance, né? O preto aqui você tem crônicas, né? E esse aqui você tem os contos. E a pergunta é, com base nesse gráfico, qual é o percentual de livros do gênero romance que Sara tem a mais do que livro de quê? Biografia. Uma continha de menos simples, né, pessoal? Você vai pegar aqui o romance, 47%, né? E vai diminuir quanto aqui? A mais que a biografia, aliás, né? Biografia é 28. Então, 28%. Então, como é que eu faço para encontrar? Você vai pegar e diminuir, né? 47 diminuir 28, você vai encontrar 19%. Então, isso aqui é o quê, ó? 19%. Ou seja, ela tem 19% a mais, né, de livros de romance em relação a quem? Biografia. Tranquilo, pessoal? Letra C, nós vamos marcar. Olha, letra C é o nosso gabarito. Questão 10. Vamos lá. Antes de começar a reforma, Sara embalou seus livros utilizando caixas com o formato de um bloco retangular. Como vocês conseguem perceber na imagem aí, é um bloco retangular que mede 20 centímetros, 48 centímetros e 25 centímetros, ok? A altura. E aí, observe na figura abaixo a representação de uma dessas caixas com algumas medidas indicadas. De novo, a pergunta é qual é o volume, né, em centímetro cúbico de cada uma dessas caixas, pessoal. Então, uma questãozinha que ele exige que você tenha conhecimento aí, né? O descritor aqui, né? Você tenha conhecimento de cálculo de volume do bloco retangular ou do paralelepípedo. E a gente já sabe que para calcular o volume, a gente vai pegar essas arestas, ó, e vai o quê? Multiplicar. Então, será o quê? Será 20 multiplicado aqui por 48, multiplicado por 25. Volume vai ser. Vamos pegar aqui, pessoal, o 20 e multiplicar pelo 48, né? E depois a gente vai multiplicar pelo 25. Vamos fazer aqui, ó, 20 vezes 48. 8 vezes 0 é 0, né? 8 vezes 2 é 16. 4 vezes 0 é 0. 4 vezes 2 é 8. Vamos somar isso aí. 0, 6, ó. Tá dando aí 960. O valor de 20
vezes o 48, 960. O que você vai fazer agora? Vai pegar o 960, ó, e vai multiplicar pelo 25, que é o que falta ali. 5 vezes nada, nada. 5 vezes 6 é 30. Nós vamos subir 3 aqui. 5 vezes 9 é 45. Então, com mais 3 dá 48. 2 vezes 0 é 0. 2 vezes 6 é 12. Sobe 1. 9 vezes 2, 18. Com 1, 19. Ficou meio embolado, mas dá para entender. 0, 0. 10, vai 1. 14 a 1 deu 24.000 na letra B. Ó, pessoal, 24.000 o quê? Centímetros cúbicos, ó, na letra B. Questãozinha que a gente já viu aí, foi uma das primeiras questões que a gente viu, né? De calcular o volume. Próximo. Leia e observe as informações, né? Para responder, vamos terminar de ler ali, para responder. Leia as informações para responder as 5 questões a seguir. Vamos lá. Rebeca é motorista de um aplicativo de transporte de passageiros e entregas que, em parceria com uma agência de viagem de sua cidade, oferece roteiros turísticos pela cidade. Observe na imagem abaixo Rebeca durante o transporte de um cliente. Então a gente tem aí, né, a situação do cotidiano, ela está fazendo aí uma viagem, né, com esse passageiro. Aí você tem ela dentro do carro e o aplicativo, né? E aí o que que pergunta na 11? Rebeca salvou as suas estações de rádio favoritas e as identificou pelas letras N, P, R e S. Observe a reta numérica abaixo, dividida em partes iguais, em que os pontos indicados por essas letras correspondem às frequências das estações de rádio salvas por Rebeca em megahertz. Então aqui, pessoal, você tem N, P marcando aqui, ó, 87, e você tem aqui 89, e a pergunta é que em determinada viagem, né, Rebeca sintonizou a frequência em 87,5 MHz, pessoal, ó. A estação sintonizada por Rebeca está indicada pelo ponto. Ele quer saber onde que está localizado 87,5 na reta, e isso está muito fácil, pessoal. Se aqui é 87, a gente sabe que aqui é 88, pula uma 89, pula uma que com certeza é 90. Quem é que está no meio entre 87 e 88 é exatamente o que ele quer. 87,5 no ponto R. A gente marca letra A. Ok, pessoal? Questãozinha fácil, fácil, fácil. Questão 12. Para uma determinada viagem, Rebeca precisa fazer 4 paradas em pontos turísticos e todas essas paradas precisam ter o mesmo número de duração. Ela já calculou que entre os pontos turísticos precisará dirigir 50 minutos ao todo. O tempo total para realizar essa viagem será de 170 minutos. Bom, pessoal, a gente tem que o percurso total da viagem, né, vai ter duração de 170 minutos. Vamos centralizar aqui mais um pouquinho. Isso. Vai ter o quê? 170 minutos. Ok, pessoal? E aqui diz o seguinte, ó. Ela já calculou que entre os pontos turísticos precisará dirigir 50 minutos ao todo. Olha, pessoal, entre todos os pontos turísticos que ela vai precisar fazer aí, né, com esse passageiro, ela vai ter que dirigir por 50 minutos ao todo. Isso é o quê? É o tempo entre os pontos turísticos. O tempo entre que os pontos turísticos. Que vai ser o quê? De 50 minutos. Ok, pessoal? E aí, para essa viagem, né, ela vai fazer aqui também as 4 paradas. E o que que ele pede, ó? Quantos minutos durará cada parada
dessa viagem. Gente, olha só o que você vai ter que fazer aqui, ó. Você vai ter que pegar aqui o percurso total, né? Que é 170, e vai ter que diminuir por 50, que é o quê? O tempo gasto lá, né? É, para chegar aí, ó. Ela já calculou que entre os pontos turísticos precisará dirigir 50 minutos ao todo. Então, os pontos turísticos aí, todos, né? Ela vai dirigir 50 minutos nesses pontos turísticos. Se o tempo total para realizar essa viagem será de 170 minutos, então você pega o percurso total, tempo total, né? Para realizar a viagem, que é 170 minutos, e diminui ali o tempo dos pontos turísticos, que vai dar o quê, ó? 120 minutos é o que sobra, pessoal, para ela é, gastar aí nas 4 paradas. Então, o que você vai pegar agora, ó? Você vai pegar os 120 e vai dividir por 4. 12 dividido para 4 é 3. 3 vezes 4, 12 para 12, nada. Desce o zero, acrescenta 30 minutos, pessoal. Terá que durar cada parada. Até porque a gente sabe que é uma agência de turismo. Então não existe você fazer uma parada em um ponto turístico e demorar ali 5 minutos, 10 minutos. Não existe, né? Que a pessoa precisa conhecer ali o lugar e tal. Então a gente entende que cada parada vai ter que ter o quê? 30 minutos de duração. Ok, pessoal? Questão 12 também fácil. Dá para você matar ela tranquilamente se vier dessa forma. Questão 13. Fernando pediu uma viagem nesse aplicativo e aparece 4 possíveis motoristas próximos a ele. Observe no plano cartesiano abaixo uma representação do mapa apresentado no celular de Fernando, em que os pontos N, O, P e Q indicam localização dos motoristas no momento do pedido. Rebeca, que estava localizada no ponto de coordenadas -1 e -1, aceitou o pedido de viagem de Fernando. O ponto que corresponde à localização de Rebeca é... Pessoal, ele quer assim, ó. Rebeca, ela está localizada nesse ponto aqui, ó, -1 para -1. Onde é que está esse ponto? Aqui você tem um positivo para um positivo é que um, um negativo, perdão, um negativo para um positivo é que um positivo para um positivo é P. E aqui, -1 para -1 é N, na letra A. Então, a localização de Rebeca é no ponto N, onde marca -1 em X. Aí você vai procurar o -1 na reta de X, que é aqui. Vou até fazer de outra cor aqui para vocês entenderem. O ponto -1 de X está aqui e -1 de Y está aqui. Então, quando você liga aqui, ó, você acha o ponto N, que é a localização aí da Rebeca. Tranquilo? Questãozinha fácil aí. Questão 14. O aplicativo, né, que Rebeca utiliza para trabalhar retém uma taxa administrativa de 20% do valor pago pelo cliente que efetuou a viagem. Em uma viagem feita por meio desse aplicativo, um cliente pagou R$ 62. Qual foi o valor retido pelo aplicativo na viagem feita por esse cliente? Bom, a gente já sabe, né, pessoal, que o cliente aqui, né, ele pagou aqui R$ 62. Como está escrito aqui no problema, esse aplicativo ele retém uma taxa administrativa de quanto? Ó, de 20%. Então, daqueles R$ 62 que o cliente vai pagar, né, o aplicativo ele vai ficar com ele com 20%, né? Ele vai pegar 20% daquele valor. Qual foi o valor retido pelo aplicativo na viagem feita por esse cliente? Então é quanto que o aplicativo vai reter, ou seja, os 20% de quem? De 62. Que a gente está aprendendo em sala de aula calcular a porcentagem assim, 20%, né? A gente escreve 20 sobre 100 e aí a gente multiplica o valor de 62. O que que eu vou fazer aqui, ó? Vou cortar um zero do 100, um zero do 20 e vou também cortar mais um zero aqui do 10 e vou passar uma vírgula aqui, ó, entre o 6 e o 2. Então, como é que ficou? 2 vezes 6,2, que vai dar o quê aí, pessoal? Vamos multiplicar aqui, ó. 2 vezes 6,2. Dá para fazer até de cabeça, né? 6 vezes 2 é 12.
2 vezes 2 é 4, então vai dar aqui R$ 12,40. Cálculo mental, dá para você fazer também lá na hora. 12,40 na letra C. Tranquila essa questão. 15. Olha só. Rebeca irá realizar uma viagem turística e precisa seguir o roteiro, fazendo algumas paradas com o cliente. Observe na figura abaixo uma representação desse roteiro em que a rota inicia e termina no ponto M. A rota começa no ponto M, aí ela vai para o ponto N, vai para o O, vai para o P, vai para o Q, vai para o R e termina de novo no M. Então, o que que acontece? E os pontos, né, N, O, P, Q e R representam essas paradas que devem ser feitas. Vamos ver o que que a pergunta quer. De acordo com essa figura, qual a distância em quilômetro que Rebeca precisará percorrer ao seguir o roteiro? Pessoal, ele quer o quê? O contorno aqui, ó, dessa figura, que você some isso aqui, ó, mais isso aqui, mais isso aqui, até chegar de novo no ponto M. Então é o quê? Perímetro. Como é que a gente vai calcular esse perímetro? Ó, a gente vai pegar o 9, vai somar com o 5, vai somar de O até P, que a gente precisa saber quanto é que vai dar. Ok, pessoal? Que a gente tem aqui que de M até N são 9, mais de R até Q é 7. Então a diferença dá o quê? 2, né? 2 o quê? km. Então de O até P são mais 2 km. Mais o quê? De P até Q. Se de M até R é 9 km e de N até O é 5 km, então a diferença dá o quê? 4. Então você vai somar de P até Q 4 km. Tá aqui, ó, mais 4. De R até Q é mais 7. Vou juntar aqui. E mais de R até M vai ser mais 9, pessoal. E aí, como é que fica esse perímetro aí? Vamos somar aí. 9 com 5 vai dar 14, com 2, 16, com 4, 20. 20 mais 9, 29. 29 com 7. Que vai dar o quê, pessoal? Que vai dar 36 o quê, ó? km ao todo. 36 km está onde, ó? Na letra D. Eu tive que fazer uma modificação nas alternativas aí, porque senão não ia encontrar nenhuma delas, ok, pessoal? Então deu 36 km ao todo, seria o perímetro dessa figura, beleza? A gente vai dar uma pausa desse vídeo, pessoal, para não ficar tão longo, né? E aí no próximo bloco a gente continua com essas questões aí, beleza? Então não percam o próximo vídeo. Valeu!